Espero que não seja considerada uma forma autoritária, mas acredito um pouco prática. O mesmo poeta que escreveu hoje aquele belo poema para nós, que vai ficar junto com os nossos relatórios, ele também redigiu uma moção. Como é uma moção com bastante sentimento, tenho certeza plena e absoluta que ninguém estará contra, até porque, como coordenador, eu ia fazer não algo tão bom, mas eu ia tentar fazer algo parecido para encaminhar a determinadas autoridades que eu contactei durante a organização. A ministra de Casa Civil, senadores, etc., inclusive que mandaram representantes aqui. Então, o nosso poeta está passando a limpo. Acredito eu que dá tempo, acho que somado, será que dá tempo para ler, Ivar? É um textozinho, 2 páginas, né? À mão? 2 páginas? Dá para ler? Podemos ler, né? Porque a intenção é essa moção. Então, pode passar. Você faz a leitura? Se faz a leitura, então, com toda a sua autoridade de poeta, por favor, sente ali. Eu só vou anunciar o que vou fazer. Será assinada como coordenador por mim, mais o secretário da Agricultura, os mesmos que mandaram os convites para o seminário. Os 2 mesmos assinarão essa moção, que é uma moção de motivação, de chamada de atenção, como vocês vão ver, e que tenho certeza ninguém deixará de subscrevê-la. Por favor. Na verdade, esse é um texto que tomamos a liberdade de escrever, sujeito a correção, inclusão, alteração, modificação, sem problema. É apenas um eixo. Seria uma carta de São José dos Pinhais, uma moção, e que seria encaminhado a todos os prefeitos, a todos os deputados da esfera estadual, municipal, dos 3 municípios, dos 3 estados, perdão, dizendo, as câmaras de vereadores também desses 3 estados, e, por que não, ao Congresso Nacional, e iria mais longe, doutor Zanetti, mandar para os representantes que agora temos no alto escalão, que é a senadora Gleisi, o Paulo Bernardo, enfim, nós temos que aproveitar esse momento que temos gente que nos representa. Bem, as entidades abaixo nominadas vêm dar ciência a Vossa Senhoria, ou Vossa Excelência, como quiserem, das resoluções tomadas, daí elas estariam em anexo, né? Por ocasião do primeiro seminário sul-brasileiro sobre a sustentabilidade da araucária, realizado nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2011, na cidade de São José dos Pinhais, Paraná. Considerando que esta árvore já existia há milhões de anos e ocupava significativas regiões nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e resistiu às diversas eras, a devastações pela ação humana indiscriminada, a falta de preservação, atualmente com restrições de manejo, sobreviveu também minimamente graças à ação das gralhas e dos roedores como cutias. De porte altaneiro, de beleza ímpar, essa árvore brasileira agora precisa de ajuda para não ser extinta. Por isso, tomamos a liberdade por isso, contamos com a participação de Vossa Senhoria. Tomamos, então, a liberdade de usar de metáfora, dizendo que o pinhão, fruto da araucária, é a semente da esperança que somente poderá germinar, crescer, desenvolver, dar frutos, que demoram cerca de 20 anos, se cada um fizer a sua parte, seja no plantio, seja na legislação, nunca de caráter punitivo nem restritivo, mas de caráter avançado ambientalmente. E como dizia o senador Teotônio Vilela, temos todos nós, através da ação, omissão, estímulo ou incompreensão, responsabilidade pelos rumos e fatos da história. Portanto, autoridades constituídas, sejam da esfera municipal, estadual ou federal, têm nas suas mãos a responsabilidade de preservar, ampliar ou extinguir, bem como dar ou não sustentabilidade à araucária. No Brasil, tem-se permitido a entrada das espécies exóticas em função de condições favoráveis de clima e solo, e não se tem dado a devida importância para as nossas espécies nativas, como é o caso da araucária, nosso famoso pinheiro. Considerando ainda que o plantio em áreas urbanas densamente habitado não é recomendado, restam apenas as áreas rurais, que não têm incentivo para plantio ou reflorestamento.
Sobram ainda os espaços públicos de propriedade dos municípios e Estados da União que carecem de permissão para uso. Certos, melhor dizendo, cientes da visão ambiental de Vossa Senhoria e contando com sua atuação firme na defesa da araucária, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários. Alertamos ainda que não somos defensores ideológicos apenas da araucária, mas sim de todo o ecossistema, que inclui outras espécies da vida vegetal e animal ameaçadas de extinção. Conforme a proposta, me parece que esse assunto pode ser encerrado e eu considero aprovado pela manifestação do plenário. Estou certo? Se estiver certo, mais um aplauso e será encaminhado. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Certamente, certamente. Isso aqui, naturalmente, todos os participantes da listagem receberão, como já está o site lá, seria praticamente o ofício de encaminhamento do relatório. Então, agora nós vamos apresentar as conclusões dos 3 grupos de trabalho, sendo que cada um deles, então, vai apresentar o que foi discutido, foi sumarizado. E, nesse momento, a gente, então, também coloca aberto para pedir algumas sugestões, mas seriam sugestões mais de caráter geral, né, para a gente até ganhar um pouco mais de tempo. Tá ok? Então, por favor, coloque a projeção lá para a gente. Vamos ver qual vai ser o primeiro. O arquivo em Word, por favor. Então, Juliana, apresente para a gente a parte da pesquisa e transferência de tecnologia. Bom, então, com relação à pesquisa e transferência de tecnologia, o grupo levantou alguns problemas. O primeiro deles é que faltam estudos sobre o desenvolvimento inicial da araucária, que seria a primeira etapa e a necessidade de realização a curto prazo para estabelecer justamente o problema do crescimento dela, que é do plantio até o 2º ano de vida. O segundo problema é a divulgação dos trabalhos científicos para produtores. Então, a necessidade de reuniões nas associações para destacar a importância das pesquisas que são feitas com a araucária. Terceira é a questão genética. Então, hoje a gente ficou bem claro que existe um gargalo, que ela está na lista de extinção por falta de critérios científicos a respeito da sua diversidade. Então, esse é um problema que tem que ser realizado também a curto prazo para evitar a extinção e redução da variabilidade. Um quarto problema foi com relação à coleta de sementes. Então, o problema de levar uma semente de uma região para outra, então que existem políticas bem estabelecidas para áreas de coleta e produção de semente. Também como fazer esses estudos de variabilidade. Então, foi proposto um problema, talvez, de desenvolver bancos de conservação genética, usando a tecnologia do professor Zanetti de enxertia, e com a participação de todos, não só de instituições, mas também dos produtores, sendo algo multidisciplinar. O problema da fragmentação e da conectividade como uma forma de melhorar essa diversidade. Com relação ao material genético também, para fins específicos, então, como melhoramento do pinhão, para a produtividade e qualidade do pinhão, e também pensar locais para disponibilizar essa semente melhorada para os produtores, como disponibilizar, como que esses produtores teriam acesso a esse melhoramento. Onde plantar araucária, que foi outro problema levantado também, nesses corredores ecológicos, saber onde eles estão, em que regiões. Aprofundar os estudos de regeneração natural, em que nível que essa regeneração está ocorrendo, onde ela está ocorrendo. Políticas de criação de áreas de coleta e produção de sementes, e a comunicação efetiva entre pesquisadores e comunidades, então, priorizar não só a pesquisa, mas também a extensão, com divulgação dos resultados, e também uma política de PDI e transferência de tecnologia, então, um meio financeiro para conseguir fazer isso. E quais foram as soluções apontadas pelo grupo?
Então, uma das soluções primeiro são incentivos, programas e editais, por exemplo, como da nossa Fundação Araucária, editais específicos para estudo da espécie. Também a gente concorrer a esses editais de uma forma multi-institucional e multidisciplinar, que isso acho que daria mais força para conseguir arrecadar esses recursos. Então, foi colocado também um projeto que está em andamento, que é sobre a reserva da biodiversidade da Mata Atlântica. Então, a disponibilização ali de um e-mail de contato, que é um projeto que prevê também a extensão. Fazer transferência dessa pesquisa, então fazer com que ela chegue ao final, que o produtor conheça, e também a gente saber as necessidades do produtor para saber se a pesquisa que está sendo feita responde o que realmente interessa a eles. O fortalecimento da classe produtora, fazendo organizações cooperativas, propor incentivos, tal como existe já para o eucalipto, para fins produtivos. Também a desburocratização de registro de novos plantios. Então, foi proposto que esse registro seja feito diretamente no cartório de imóveis da cidade, e que o produtor forneça simplesmente as coordenadas e o número de plantas, para que não precise ficar esperando a vistoria, que essa vistoria seja feita somente para o laudo de retirada. Buscar incentivo nas prefeituras, que elas podem ter um acesso melhor ao mapa para conseguir esses incentivos financeiros. Criar um banco de dados, garantir um percentual das multas que são feitas nos plantios de araucária, que um percentual dessas multas sejam voltadas para a pesquisa científica. E também editais específicos, juntando as 3 fundações, a FAPESC, a FAPERGS e a Fundação Araucária, nos 3 estados, e também colocar os colégios agrícolas, que eles podem ser uma rede de distribuição desses canais de araucária. Com relação a quem seriam os atores envolvidos na pesquisa, então a gente elencou aí não só as instituições públicas, mas também privadas, Instituto Federal do Paraná, Embrapa, UFPR, Emater, Epagre, as prefeituras, a Itaipu, universidades estaduais, os órgãos governamentais, o Instituto Florestal de São Paulo, empresas privadas como a Ecoserra de Lages, também foi levantada a Nutrimental, que eu acho que não está ali, a Audi, a Renault, a Fundação Boticário, Batistella, as comunidades tradicionais, como os faxinalenses, Klabin, Florestal Gatiado, Pisa, Sul Celulose, Miguel Forte, Castrolanda, Fundação ABC, os colégios agrícolas. Então, todos esses seriam os atores que poderiam estar envolvidos na pesquisa multi-institucional. Com relação às instituições governamentais, como que elas poderiam se envolver? Então, com recursos, com as políticas públicas que favoreçam a espécie e também com a organização de associações para levar esses resultados para o produtor. E, com relação às instituições de fomento, justamente via recurso para editais específicos para a araucária. Então, esses foram os levantamentos do nosso grupo de pesquisa e transferência de tecnologia. Tá certo que foi passado de maneira bem rápida, mas se alguém tiver alguma consideração, alguma sugestão a fazer, fique à vontade. E também depois isso vai estar sendo disponibilizado, né, professor? E isso vai ser uma construção contínua. Foi só um primeiro brainstorm aí, que nem diz o mineiro, um torró de parpite. Ok? Vamos para o próximo, então, por favor. Por favor, emendas de bancada. Não estava no mesmo. A gente achou que estava no começo, acho que não está. Tem que lembrar. Fica à vontade. Tá ok, então. O nosso grupo debateu em torno de 2 grandes categorias, o pinhão como alimento e o pinhão enquanto fibras, né? A primeira questão suscitada, a preocupação era de como desenvolver técnicas para os usos múltiplos e o consumo do pinhão, né? Então, foi apresentado pelo grupo que algumas sugestões, né, as informações sobre o valor nutritivo, calórico, durabilidade, armazenagem precisam ser melhor pesquisadas e, na sequência, divulgadas, né? Cursos específicos para a culinária do pinhão, o manual ou cartilha, que já foi apresentado pela manhã, que está em processo de produção, mas precisa também divulgar isso,
né? O pinhão como alimento e escolar e hospitalar, enfim, diferentes consumos aí que ele tem. Garantir o pinhão o ano todo por meio de técnicas de colheita, conservação e armazenamento. A preocupação de que o pinhão ele tem esse prazo de 5 meses, 6 meses, né? No mercado, no comércio. A preocupação do grupo de indicar exatamente quem que vai promover essas ações aí. A sociedade, quem já está presente, organizações, associações, mas, sobretudo, o operacional. Nós teremos que envolver os serviços de ATER, assistência técnica e extensão rural, de ONGs, de movimentos sociais, de instituições diversas. A Emater, por exemplo, a Embrapa apareceu ali, nessa pesquisa mais aplicada, né? A SEAB, prefeituras no geral, o Ministério do Meio Ambiente, que já vem fazendo, de certa maneira, esse aporte, né? ao pinhão, à cadeia de valor do pinhão, universidades, o Instituto Federal do Paraná, né? O SEBRAE poderia incorporar, talvez, essa modalidade, né, da cadeia de valor do pinhão, sobretudo na preocupação em dar um suporte para comercialização, marcas, né, enfim, assistência técnica, né. Também foi sugerido que se pense campanhas, né, divulgação do pinhão ainda é muito tímida aqui para o povo paranaense, a ideia do pinhão enquanto alimento da tradição, do consumo, que é de fácil acesso, na culinária, enfim. Tá? Precisava se estimular campanhas. E também sugeriu-se ali, nessa categoria alimento, que os agricultores teriam que ter condições de beneficiar, equipamentos, portanto, para beneficiar no plano familiar ali esse pinhão, quer dizer, ele fazer esse tratamento, esse beneficiamento, e, posteriormente, ele encaminhar para o mercado, seria fundamental, né, para ele escapar de atravessadores, né? Boas práticas de manejo na colheita é uma outra preocupação, né? Outro problema. E a necessidade de classificação, quem classifica, normas de classificação. Isso a gente não acabou nem discutindo exatamente, só apontando pinhões bons para venda in natura, mas a necessidade de uma classificação para agroindustrialização familiar, né? Mas quem que faz classificação, se estabelece normas, ou o próprio mercado faz isso? A gente não aprofundou, né? Apoio para isso do governo, talvez o Senar em cursos de classificação e algumas outras instituições. Descartados para a agroindústria, fabricação de farinha, né? como talvez um produto novo no mercado, aí a farinha de pinhão, muito pouco conhecido, muito pouco utilizado. Aí se sugeriu, inclusive, que a Fábrica do Agricultor, um programa que existia no governo passado, se não me engano, ou retrasado, pudesse estar auxiliando. Benefícios sociais e ambientais do pinhão enquanto alimento, deveria ser também mais divulgado. Pagamento de serviços ambientais ainda não está operando enquanto uma prática, né? A proteção da fauna do inverno, essa finalidade que ele promove, então isso agrega essa importância ao pinhão. O zoneamento ecológico econômico e a conservação de áreas por povos e comunidades tradicionais também é uma necessidade. Não só o levantamento genético, evidente, mas também como os diferentes povos estão utilizando e conservando o pinhão. O sequestro de carbono, se sabe muito pouco sobre isso. É bem lembrar que no nosso grupo ficaram vários agricultores, concentraram bastante. Essa preocupação advém deles, né? Principalmente deles. A reposição florestal com a RL da Reserva Legal e da PP com pinheiro, para que o IAP tomasse alguma providência, as prefeituras pudessem sugerir isso aos produtores, tá? Bom, o pinhão enquanto fibras, os agricultores, sobretudo, que estavam no grupo, falaram que não é só a grimpa, mas também não só a casca do pinhão, mas as falhas, o estróbilo, a casca da madeira pode ser usada também como para se produzir algum tipo de artesanato, né? Qual a necessidade de pensar o aproveitamento das fibras? Novamente apareceu que tem um grande potencial, mas faltam informações, faltam cursos, falta divulgação, né, desse produto, né? Propostas de divulgação, como fazer, né? Se sugeriu também encontro de designers, artesãos, que já trabalham com pinhão, a gente precisa promover isso nos municípios, envolver o SENAC, que trabalha com cursos aí, para o mercado, colocar no currículo escolar e universitário a ideia dessa sócio-biodiversidade do pinhão, isso é uma forma também de divulgar, de criar conhecimento sobre isso, aproveitar o ecoturismo, vai ter Rio 20, mais 20 agora, né? Copa do Mundo, por que os hotéis não podem estar divulgando o pinhão, enfim, a gente precisa elevar as informações do pinhão, né?
E continuidade de todo esse processo aqui, que foi gerado pelo primeiro seminário, que diz respeito a fazer um curso, talvez, de culinária, ou de artesanato, ou de técnicas de produção de pinheiro por meio da internet, já que todo mundo aqui vem de distantes locais, não tem muito acesso à informação. Tá? Permanência dos debates na base de uma rede de discussões, tá? Fazer uma rede aqui, um site, talvez, né? Sobre esse encontro, para que a gente fique alimentando e se informando através dele. E definir quem é o público que se utiliza dos não madeiráveis. Não se sabe exatamente quem são os principais interessados na produção do pinhão, não só do pinhão, mas também de outros produtos nativos aqui da nossa floresta. Né? A gente tem ideia de que tinha assopinho aqui, os faxinalenses vieram, mas o público é N vezes maior que todo esse que estava aqui presente. Né? E isso politicamente pesa bastante para a defesa da araucária. Obrigado. Obrigado. Alguma consideração? Sim, por favor. A sugestão é acrescentar próximo, junto ao Ministério do Meio Ambiente, o MDA, porque nós percebemos que a maioria do nosso público-alvo é o agricultor familiar, e acho que passou desapercebido. E no item 2 das fibras, creio que junto com o SENAC e o SEBRAE também, na questão dos cursos. Obrigada. Obrigada. Ok, mais alguma coisa? Então, o próximo, por favor. Pode abaixar, por favor. Nós coloquei ali quem fazia parte do grupo. Pode abaixar, por favor. Vem também o histórico das propostas. Pode abaixar. Pode abaixar. Estudo é o... seria bom ler isso, né? Então, pode levanta, por favor. Então, olha, nós tínhamos esses encaminhamentos. Elaborar uma proposta clara e objetiva para aumentar uma política adequada para a araucária, visando o uso da madeira, pinhão e artesanato. Essa política tinha que dar segurança jurídica e técnica para que os órgãos fiscalizadores pudessem fazer a liberação do corte sem colocar em risco a espécie e o técnico para liberar o manejo. Foi pedido também uma associação entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formando um grande grupo de trabalho para a sustentabilidade da araucária, envolvendo também as prefeituras e câmaras municipais. Isso foi o que saiu das discussões. Criar uma câmara técnica, rever o encaminhamento do ICMS ecológico, criar um fundo para pagamento direto ao produtor e regulamentação por serviços ambientais. Uma necessidade de uma política nacional e estadual e um programa específico para a araucária para incentivar o plantio em larga escala e garantir o seu uso. O que está faltando? De acordo com o deputado, a lei ser cumprida, uma vez que, de acordo com ele, a lei da Mata Atlântica e das espécies em extinção não é generalista e que permite o manejo da araucária. Fora da lei, existem muitas normativas e portarias restritivas, mas não são superiores à lei. Fora isso, ele dizia que a própria lei da Mata Atlântica tinha que ser revista para permitir um manejo superior a 15 metros cúbicos por matrícula. Uma necessidade de políticas públicas adequadas para a área florestal, reconhecer silvicultura como ciência, reconhecer os plantios florestais como plantios agrícolas e que essas políticas deixassem de ser punitivas e repressivas, garantir o preço mínimo para o pinhão e incentivar o plantio da araucária em reservas legais, beira de estrada, divisa e enriquecimento de APP. Bem, o que nós temos como problema? Pode voltar, por favor. Nós temos como problema, então, que nós tenhamos uma legislação que seria concorrente entre Estado e Federal, uma ação no Ministério Público contra o manejo requerendo indenização, porque o tempo foi dado, mas o CONAMA nada fez. O que foi colocado? Foi colocado que os órgãos ambientais não podem agir porque eles não tinham ação do Ministério Público que poderia acontecer contra eles. Incluir essas situações no Código Florestal. Tudo isso é problema.
uma moção para o Código Florestal para autorizar planos de manejo regionais, um estudo conjunto para ver a variabilidade como se faz na agricultura orgânica, cadastrar o agricultor no PRONAF e plano de manejo para a araucária. Fazer um esforço no Ministério Público, no Ministério do Meio Ambiente, para a política pública promover a biodiversidade. Fazer seminários, fazer editais. Isso tudo foi o que foi colocado como problema. Diretrizes para o manejo sustentável do pinhão a partir da floresta. Aí foi colocado que o Código Florestal, no artigo 660, pode recuperar a APP nos sistemas agroflorestais. E os estados podem regulamentar de acordo com cada estado. Fazer um plano de manejo gratuito, que existe plano de manejo gratuito pela lei na agricultura familiar. Bem, aí foi colocado que existe um desconhecimento do valor do pinhão, valor histórico, pagamentos para quem conservou o pagamento ambiental e fiscalização ou punição. No final das contas, depois de levantado todos esses problemas, nós chegamos à conclusão que, se não, de duas linhas diferentes para a legislação. Uma linha para manejo, que seria voltado para espécie em extinção. E uma outra linha seria para autorizar o plantio em áreas que não fosse de reserva. Então, o que nós colocamos? Primeiro, sugerir um pagamento de serviços ambientais para quem conservou. Isenção de fisco para produtos não madeiráveis. Certificado de floresta nativa plantada, dada pelo órgão ambiental responsável do Estado, permitindo o corte futuro, mediante um projeto simples, com responsabilidade técnica e georreferenciamento, indiferente da forma de plantio. Isso seria uma ação imediata. Ao mesmo tempo, levantar estudos sobre a variabilidade da araucária e mobilizar os estados para criar uma política pública e fomento para a criação de um plano técnico científico devidamente registrado para avaliar se a araucária deve ser retirada da lista de extinção. Ao mesmo tempo, incentivar o PRONAF para a agricultura familiar, incentivando o plantio de araucária, via PRONAF. Capacitação do técnico para incentivar o PRONAF entre os agricultores. Atrelar o plantio da araucária ao Plano Nacional de Mudanças Climáticas, PNMC, programas de redução de emissão e agricultura de baixo carbono. Incentivar os cursos para a formação técnica sobre araucária. Ao mesmo tempo, incentivar o projeto de manejo fácil, que teria apoio dos CREAs, da Prefeitura e da Academia. E, ao mesmo tempo, quem estivesse dentro do projeto de manejo fácil, poderia se aplicar ao Bolsa Araucária. O manejo sustentável nas áreas remanescentes de araucária existente, mediante os estudos genéticos e formar o grupo técnico da araucária. Quem são os atores envolvidos seriam as instituições de pesquisa e de governo. Obrigado, Paula. Alguma consideração? Sim, só um minuto. As considerações apenas sobre o nome da instituição, é Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. E uma sugestão seria que nós fôssemos inseridos também nesse grupo de trabalho, porque a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica tem atuação em toda a Mata Atlântica. A outra coisa sobre a legislação, né, o projeto, na verdade, é uma lei federal do Código Florestal, e o decreto 660, que garante que os agricultores familiares terão apoio, assistência técnica para a implantação de sistemas agroflorestais em APP, para a recuperação de APP. Então, seriam projetos técnicos elaborados pela própria assistência técnica. Quer dizer, está na lei, né, considerando que os agricultores familiares teriam esse apoio. Então, a gente tem que aproveitar que isso já está aprovado, né, que é uma lei que já está constituída. Obrigado. Deixa eu só incluir ali
nos órgãos envolvidos, o DEFAP / SEMA-RS. Senão eles vão achar que eu não vim no evento aqui. Vão ver. Eu acho que também, complementando isso, nos órgãos envolvidos se deve pôr, sem dúvida, as universidades, né? Isso aí tem que... Porque faltaram as universidades, aí não são só os institutos. Mas eu gostaria de fazer uma correção, que quando a gente falou do plano de manejo, a semelhança do que é feito, um plano de manejo simplificado orgânico, para não implicar em estudo de impacto ambiental, o plano de manejo deve ser baseado em 2 fatores principais, né? A endogamia das populações a serem cortadas, para autorização, e a senescência das plantas, que é o envelhecimento. Então, nós sabemos que tem plantas que tanto não têm valor de ficar lá de pé, porque elas são aparentadas, e elas nunca vão produzir nem pinhão, nem madeira, nem nada, não vão crescer mais, e estão entrando em senescência, estão morrendo. Em 6 anos, às vezes, essas plantas secam e gera mais um problema para o agricultor. Então, que dentro dessa possibilidade do plano de manejo, né, já que não foi feito o estudo, o CONAMA não respondeu, que pelo menos eles permitam que se faça o plano de manejo, dizer, se essa população é inútil e está morrendo, autorize que, com base num plano de manejo, em que o agricultor vai plantar um múltiplo, 5 ou 10 árvores para cada árvore que ele vai tirar, a hora que se comprovar. Mas é importante que aquilo... O exemplo que nós demos do plano de manejo orgânico foi só para não implicar naquela burocracia e custo alto do estudo de impacto ambiental, né? De um EIA para cada propriedade rural. Certo? Certo. Ok, obrigado. Alguma consideração mais? Já passaremos. Aliás, a senhora mesma é a jornalista da comunicação da prefeitura, que já assumiu... Não, ela saiu, desculpa, estava a tua vizinha, mas já te passo. Mas é importante que todos saibam, talvez alguém viu, faltou um acento, algum problema gráfico, em tudo que no nosso seminário foi exposto, não será publicizado antes de uma revisão da assessoria de comunicação. Então, fiquem tranquilos que estará ao nível dos participantes, que tudo será revisado antes de publicizar. Porque, óbvio, coisas feitas hoje podem ocorrer falhas ali, ok? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, que já estará sendo providenciado. Lá vai o microfone. Eu queria, não sei se é possível, professor, que o senhor Stan levantou aqui, bem lembrado, uma situação que era muito importante a gente acrescentar lá nas fibras, ao lado do ecoturismo, a produção associada ao turismo, que é o que ele ressaltou, seu Rotas, ele lembrou, né, do Rotas do Pinhão, que não é só a questão da nossa região turística, que esse termo, produção associada ao turismo, respalda toda a parte do artesanato, dentro do turismo com valor econômico agregado, aquela coisa toda. Então, só ver a redação ali onde falou da questão do ecoturismo e produção associada ao turismo. Obrigada, senhor Stan. Isso, essa terminologia ela é entendida desta forma. Muito obrigada. Fugiu na redação também uma proposta do grupo da pesquisa e necessidades, que, como fonte de recursos, nos 3 estados, seja encaminhado para emendas ao orçamento do próximo ano, emenda de bancada. As 3 bancadas propõem uma emenda no orçamento, uma emenda exatamente para a araucária. Estou registrando isso aqui porque, pela própria gravação, né, vai ser possível transcrever nas propostas. Por isso que eu fiz questão de registrar aqui. Obrigado, Juliano. Eu gostaria de... Meu nome é Isaac, eu sou estudante do 1º ano de Engenharia Florestal ali na Universidade Federal do Paraná. Nesse decorrer desses 2 dias que eu vim aqui, a gente teve essa conversa, eu senti que o que nós também temos que enfatizar é incentivar a fiscalização. Talvez essa proibição de manejo foi um ato meio que de desespero pela situação que nós estamos. Ontem,
Ontem mesmo, até quando foram falando sobre os órgãos de fiscalização, até falaram como se fosse algo prejudicial, não prejudicial, mas como um medo que os proprietários têm, e eu acho que isso acaba desincentivando. Pelo contrário, o deputado mesmo falou que chegaram com metralhadora, e não sei, eu acho que isso é necessário, está na hora de ser incentivado, e cada vez mais, para que isso seja dissipado, para que isso, sabe, que dê maior segurança, e para que realmente a gente possa ser liberado. Eu acho que esse lado de fiscalização tem que ser incentivado, temos que falar bem, e temos que também ter porque a situação que nós estamos em questão de terrenos de agricultores que estão de acordo com as normas, é quase muito pouca a porcentagem das pessoas que estão de acordo. Então, acho necessário a gente estar, sabe, pedindo, chamando mais recursos para as fiscalizações, para que a gente possa fazer para que a gente possa fazer de acordo com as normas aí, e poder abrir o manejo na legislação. Se me permite, eu entendi que, se por um lado exige-se, solicita-se um marco legal, uma legislação adequada, por outro lado, obviamente, um esforço para que isso seja cumprido, porque senão também não adianta. É isso que você quer dizer, né? Ok. Eu queria só ver se poderia ser colocado que haja uma maneira, um fundo, o professor falou aí de dinheiro no orçamento, para incentivos, assim, um fundo a associações, ONGs, que façam projetos ligados ao pinheiro, ao pinhão, ao incentivo ao plantio do pinheiro, do pinhão, porque a gente tem um projeto aí em Brasília, que foi com o professor Marcelo aí, e eu tive a informação recente lá do Ministério do Meio Ambiente, que com o novo governo federal que entrou, foram cortadas todas as verbas para esse setor. E nós tínhamos um projeto grande e provavelmente vai ficar parado até que seja liberado nova verba. Então, que haja, não sei como que seria colocado isso aí, que haja verba, haja dinheiro para projetos feitos por associações, ONGs, que estejam relacionados ao incentivo do plantio do pinheiro, do pinhão, nesse sentido. Senhor Aleixo, eu acho que talvez foi passado muito rápido, mas fora essa da emenda de bancada, essas outras observações foram feitas. Não podemos nós aqui entrar no detalhe para quem vai ser o executor. Nós defendemos que vá verba específica, depois cada entidade, cada grupo vai se apresentar como executor. Mas o importante é que seja alocado recurso no orçamento para isso. Está já incluído lá. Não, sem dúvida, exatamente. Isso acho que consta, foi nossa preocupação, porque também... Perfeito, não, perfeito. Na imaginação não se resolve. Acho que está contemplado. Né? O próprio relator, né, confirma, o coordenador confirma. Ok. Bem, obrigado aí, pessoal que fez os trabalhos. Agora, convido então o professor Zanetti para fazer o encerramento. Só vou dar um aviso, os certificados já estão disponíveis lá em cima, e a coordenação pediu para informar, se acaso tiver algum erro, é só avisar lá que depois eles corrigem e enviam, tá ok? Eu queria aproveitar a oportunidade aqui antes do encerramento de dizer que o Rio Grande do Sul se habilita para fazer o segundo Seminário Sul-Brasileiro de Sustentabilidade da Araucária o ano que vem lá no Rio Grande do Sul. E desde já todos estão convidados. Muito bem, e essa era uma pergunta que nós iríamos nesse momento fazer, né? Quando e onde estaremos reunidos para o nosso segundo seminário? Assim que já tivemos então a manifestação do Estado do Rio Grande do Sul, só nos resta, se for de acordo de todos, definirmos até uma data, quem sabe, professor. Estão perguntando a cidade, é isso? Bem, eu ainda não sei dizer, mas se vocês querem que aconteça na Serra, na época do Pinheiro, do Pinhão, aliás,
unir o útil ao agradável, o turismo ecológico, né, com o pinhão e tudo, nós podemos fazer no inverno lá na Serra Gaúcha. Pode ser em Gramado. Pode ser. Canela, Gramado ou São Francisco de Paula. Aí depois vamos escolher. São Francisco de Paula. Eu acho que esse seminário lá poderia ser de uma semana, no mínimo. Ivar. Isso a data a gente verá. Se é no próximo ano, a rede vai repassar informações, tenho certeza que eles ficarão sabendo da sequência. O grupo de trabalho da Assembleia Legislativa dará essas informações. Quem está aqui? Isso, não, isso que eu ia dizer, o Volpato foi embora, então, Roberto, por favor, está convidado a sentar aqui de volta. Roberto, enquanto vem o Roberto, mais autoridades. Aproveito para só anunciar, a pedido de jovens, que o futuro está na mão deles, aliás, a responsabilidade do futuro está na mão deles, né? São 25, me pareceu um número expressivo, e o coração aí de professor cedeu a curiosidade de como se faz a enxertia. O sol, os raios do sol hoje impediram que a gente mostrasse, então após esse encerramento, agora que tem plenas condições, graças à boa vontade demonstrada durante o dia de ontem e hoje do Gabriel, do som e da imagem, ele nos permitirá que a gente projete aqui e eu comentarei como se faz a enxertia na Araucária. Então, os professores vão aguardar lá. Os demais, obviamente, todos estão convidados, mas oficialmente estará encerrado, a partir desse momento aqui, o nosso seminário. E que eu passaria, então, pela ordem aqui, vamos estabelecer, falará o Roberto, em seguida o Ivar, depois eu e o encerramento, em nome naturalmente do prefeito, anfitrião desse seminário, falará o nosso companheiro secretário de Agricultura. Perfeito? Bem, eu gostaria de dizer em nome do DEFAP, então, do nosso Departamento de Florestas e da SEMA, da nossa alegria de poder estar aqui presente, embora eu esteja representando, né, o nosso órgão de Estado, mas aqui eu vejo que tem muitos gaúchos aqui, tem um colega engenheiro florestal lá, que é professor do colégio, tem outros presentes aqui que também são do Sul, mas dizer que, finalmente, a gente conseguiu reunir os 3 estados do Sul para fazer uma revolução. Eu entendo que, a partir deste momento aqui, nós vamos fazer uma revolução em favor da Araucária. Coisa que muitas vezes não acontece, dos estados, né, se unirem em busca de algo comum a todo o povo do sul do Brasil ou dos demais estados que também têm Araucária. E ela merece isso. Ela merece e nós temos que fazer por ela, né? Então, o nosso estado lá fica à disposição, vamos fazer um evento significativo lá. Tenho certeza que a nossa secretária estadual do Meio Ambiente concorda plenamente com a ideia e queremos tê-los todos lá e, desde já, conte conosco para outras atividades e a gente vai inserir os demais colegas técnicos, outras instituições de pesquisa que existem lá também no Rio Grande do Sul, a parte da extensão, a Emater, nossa, que trabalha com isso também, e agradecer então o convite que foi formulado e dizer, professor Zanetti, que assim também ao Ivar, de que a enxertia, essas novas tecnologias de produção de muda, de propagação da espécie, elas serão muito importantes e nós temos que ter em foco, né, que o nosso público-alvo é o produtor rural, é o pequeno agricultor, ou o agricultor de um modo geral, de que somente ele é que tem a capacidade, né, e o poder de decidir se ele vai plantar ou não. E nós podemos levar a ele toda essa mensagem, todo esse conhecimento que nós temos, e mostrar a ele que se ele plantar a araucária, ele vai poder cortar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, que tem que ser deixado bem claro, né, e foi proposto ali, premiar aqueles que conservaram. Não adianta a gente dar nome de rua,
homenagear a pessoa depois que morreu. Nós temos que homenagear o cara quando ele está vivo, né? Ou aqueles que estão preservando, como é o caso de muitos que preservaram e hoje são os penalizados. E quando ele tiver essa clareza e saber de todo esse patrimônio que nós temos, único no mundo inteiro, eu tenho certeza que ele vai se tornar um aliado nosso. Então nós temos que procurar torná-los um aliado de todos nós. E aí sim nós teremos certeza que a araucária sairá da extinção e será muito bem vista por todos, e não como hoje é vista como um mal que tem que ser extirpado pela raiz. Então, desde já, agradeço o convite, e o Rio Grande do Sul está junto nessa empreitada. Obrigado. Bom, em nome da Embrapa Florestas, eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz por esse evento realmente ter acontecido, né, nessa série de dificuldades que a organização teve, essa questão de não ter efetivamente recursos, foi feito bastante em cima do laço, tivemos muito apoio aqui da Prefeitura, e acabou saindo, e acho que para um primeiro momento, pelo menos os feedbacks que eu tive de alguns de vocês, parece que foi bastante interessante. E gostaria também de dizer que a Embrapa, ela é uma empresa pública, ela é de cada um de vocês também. Então, o que vocês precisarem, que a gente puder estar ajudando, nós temos muitas informações, temos esse problema sim, às vezes a informação não chegar lá na ponta, né? Nós temos esse problema de extensão, de transferência de tecnologia, e para melhorar isso, contamos com vocês para tentar nos ajudar a buscar essas informações e também fazer o que a gente chama de retroalimentação, ou seja, dar um feedback dos problemas que realmente estão acontecendo, porque a pesquisa cada vez mais tem que estar junto do produtor, que quem sabe qual é o problema é quem está lá na ponta. Então é isso que a gente está buscando, realmente essa integração aí. E contamos também com parceiros para a instalação de experimentos, que esse é outro grande problema que as empresas públicas têm, que é a falta de área, falta de mão de obra para implantação, manutenção de experimentos. Então, às vezes, a gente tem as tecnologias prontas, que nem, por exemplo, a questão de clonagem, para a produção de madeira, o professor tem a parte de enxertia, a gente também tem alguma coisa, mas nós vamos precisar do apoio para efetivamente colocar os experimentos a campo e avaliar o resultado disso, para que no próximo evento, não sei, daqui a quantos anos, talvez 1 ou 2, nós pudermos chegar no Rio Grande do Sul, no ano que vem, nós chegar no Rio Grande do Sul já com resultados melhores do que os que foram apresentados aí. Então agradeço de coração aí a participação de vocês, os heróis da resistência que estão aqui sábado à tarde às 18 horas, que estão realmente mostrando interesse. Muito obrigado a todos. Antes de usar a palavra, eu pergunto se no recinto está nos ouvindo o Dr. Luiz Carlos Goulart, de Santa Catarina de Laje. Ok. Não, era isso que eu imaginei, que tivesse saído. Mas ele, então, está em espírito. Aqui o Defune transmite a ele. Então, em primeiro lugar, eu considero que a semente da esperança foi plantada. Eu considero que esse seminário representa isso. A semente da esperança foi plantada. Portanto, agora é regá-la, acompanhá-la, cultivá-la, não querer que desse seminário voltarmos que está tudo resolvido ou que resolvemos uma série de coisas. Eu acho que o objetivo dele era encaminhar e ele o fez. De uma forma, usando a tecnologia de hoje, tudo que se decidiu, tudo que se mostrou e se disse aqui, está registrado por som e imagem e estará ao alcance sem restrição de nada. O que está muito bonito, aqui vieram pessoas de bom coração, não há uma restrição a um som ou uma imagem para que não seja publicizado, isso é maravilhoso. Todos os palestrantes colocaram à disposição todo o material que será levado a todos. Isso é maravilhoso, isso é cidadania. E do fundo do coração, como coordenador, lamento a ausência, naturalmente, para um momento como esse, horário de futebol, mas horário no sábado, às 18 horas e 5 minutos.
esses resistentes heróicos que estão aqui ainda, é sinal que é sim de ter esperança. Eu quero agradecer o Ézio Faganello, que tinha outra atividade hoje ligada à alimentação, à segurança alimentar, por isso não pôde estar hoje conosco. Ele deveria estar aqui também, porque como viram no folder, aqui estão os organizadores, a Prefeitura, Embrapa, a UFPR e o grupo de trabalho. Esse grupo que mensalmente ou bimensalmente se reúne para tratar de um tema, pautar um tema, e isso continua, isso é permanente, é contínuo. E quem está nas proximidades que pode, queira participar, ele é aberto. Vocês viram, aí na pasta estão as instituições e poderão ser agregadas outras sem problema nenhum. Um agradecimento à Embrapa, teve uma conduta que me sensibiliza. Eu tenho que dizer àqueles companheiros da Embrapa que ainda estão aqui, que se houver uma consciência, enfim, uma caridade lá no CNPq e os consultores tiverem aprovado um projeto que solicitamos, juntamente com o Dr. Ivar, eu terei o maior orgulho de passar um período previsto de 1 ano e meio pesquisando a araucária dentro da Embrapa, porque vi que a Embrapa, os teus companheiros lá, Ivar, demonstraram, olha, me sensibilizaram, a presença, vários ex-alunos e outros colegas, me sensibilizaram. Eles viram que o seminário, vocês transmitiram lá, diferente de outros órgãos, mesmo de pesquisa do Estado, lá vocês sensibilizaram e eles têm o nome Embrapa Florestas, honraram num alto nível esse nome desse Centro Nacional de Florestas, que é o nosso centro da Embrapa em Colombo, a quem eu acho que nós, a juventude lá, deve dar uma salva de palmas. Porque lá podem pesquisar o que quiser. Hoje nós não temos dúvida que na Embrapa se pesquisa e se interessa a resgatar, inclusive, algum tempo perdido com pesquisa em araucária. Nos sentimos muito, muito esperançosos em função disso. Porque o UFPR, eu estou acostumado, não é novidade. Vocês perguntam, quantos colegas da UFPR? Não se preocupem, não é... Eu há 5 anos peço uma reunião para todos os que têm o mínimo a contribuir para a araucária, fazer uma discussão, e meus maiores colaboradores dentro da UFPR, naturalmente, no seu caminho, como faz Zanqueta, que é uma grande expressão no sequestro de carbono, a capacidade de sequestro de carbono da araucária, tudo isso o faz com muita competência, escreve, traz seu conhecimento, passa para todos. São 3 calouros, eu tenho 3 calouros da engenharia florestal, mas briosos em tudo, até na disponibilidade de distribuir prêmios para os contemplados, até para isso. Estão lá auxiliando na enxertia e viram logo o que pode servir na formação deles. Mas é assim, a gente alcança. Imagina se tivesse 20 ou 30 pesquisadores. Nossa, né? Então logo teremos. Pode ser, espero, estar lá na cidade do Rio Grande do Sul, no segundo, com vários pesquisadores que estarão motivados dentro da nossa instituição centenária no próximo ano, o UFPR, e para aumentar as forças, porque potencial existe. Basta apenas uma decisão de entrar também neste projeto, né, de despertar. Mas o despertar, como quando há esperança, haverá o despertar. E por fim, mas muito obrigado. Pessoas, eu vou... talvez esquecer, mas tem pelo menos, falta, o que cuidou da secretaria, mandou, mas está pelo menos, os demais, o Pedro vai repassar, mas esteve presente, inclusive aqui, o João, da Secretaria de Agricultura, esteve o Norton, realmente foi a água que matou minha sede em todo esse período, porque enquanto o Faganello fazia os contatos com os políticos, que pelo menos veio um deputado, mas tinha mais de 15 prometidos, né? Ele trabalhava naquele fronte, aqui efetivamente nos convites, nos impressos. Bom,
para fazer um seminário como este, sem caixa, sem o caixa 1, nem, óbvio, não teve 2 porque não teve nenhum 1, foi graças a esta Secretaria de Agricultura comandada pelo Pedro Persegona, que comandou a quem acho que é agora que nós devemos, para que esse aplauso seja mais forte, para chegar a toda a sua equipe, sem falar da secretária, que desde anteontem está presente, nos procurando em cada momento, e toda a equipe, que fizemos questão que estivesse na foto, porque eu disse aqui em voz baixa, sozinho se faz, é por isso que muitas vezes se pensa muita porcaria. Por quê? Porque sozinho é só o pensamento. Para viabilizar qualquer coisa precisa um meio. O meio é importante. E quem viabilizou pelos meios essa possibilidade de transmissão de conhecimento, de geração, de discussão, né, merece todo o nosso respeito, a quem queremos dar um extenso aplauso. E com isso, passarei a palavra para o encerramento final ao secretário Pedro Persegona e dizer que foi, ao chegar em casa, talvez hoje como ontem, quase balançando, desmaiando fisicamente, mas enquanto a consciência está clara, o físico vai resistir, porque a satisfação é plena, completa de ter atingido o objetivo, e graças a pessoas como os presentes, que ainda estão aqui, né, depois de um longo tempo, ainda estão presentes. Muitíssimo obrigado, do fundo do coração. E você, eu já disse, quem quiser aproveitar, porque só pretendo trabalhar até os 100 anos. Após os 100 eu quero entrar de férias. Quero de coração agradecer esses aplausos e essas palavras a nós dirigida, professor, e dizer de que para nós foi uma oportunidade e um momento talvez dos mais importantes da nossa vida. Assim como bem o senhor citou, e na própria palavra de Deus diz, muitos serão chamados e poucos os escolhidos, muitos foram convidados. Tanto na esfera do nosso município, tanto da esfera de toda a nossa região metropolitana, cidades que, como Colombo, Araucária, Contenda, Tijucas, Almirante Tamandaré, Piém e todas as demais. Eu liguei particularmente para todos os prefeitos dessas cidades e conversei com todos os prefeitos, conclamando-os, convidando-os, depois de já termos enviado o convite de forma virtual para participarem desse seminário. E ao conversar com cada prefeito dessas cidades, levávamos a informação da importância deste momento e conclamávamos que cada prefeito convidasse os seus secretários da Agricultura, do Abastecimento, secretários do Meio Ambiente, enfim, todos foram convidados e muitos outros. Falamos da esfera municipal, falamos da esfera de outros municípios. Porém, aqueles que aceitaram o convite e aqui estiveram, fizeram parte deste marco zero, como o senhor colocou no seu discurso na quinta-feira, quando da abertura deste seminário. E eu entendo também que este é um marco zero. Uma história que já foi escrita, que já aconteceu antes de quinta-feira, e uma história que começou a ser construída e escrita a partir de quinta-feira, na abertura desse seminário, e que continuaremos a escrever no estado do Rio Grande do Sul, e depois no terceiro seminário, com toda certeza, no estado de Santa Catarina, para que juntos continuemos a escrever essa história. Esse momento fica marcado na vida e no coração de todos nós. Faço o meu agradecimento a toda a nossa equipe, na pessoa do nosso diretor Norton, do João, do Marcelo, de todos os nossos colaboradores que há muitos dias vêm trabalhando, nossos servidores, e que jamais mediram esforços. Muitos talvez tinham até compromisso, mas aqui
depositaram essas horas de trabalho acreditando que também querem fazer parte dessa história. Pessoas que vieram de longe e estão aqui, alunos, pessoas interessadas, professores, políticos que naquele primeiro momento também estiveram trazendo a sua participação. O meu carinho e meu agradecimento às secretarias que estiveram envolvidas, Secretaria do Meio Ambiente e Indústria, Comércio e Turismo, Aurora, presente conosco nesse momento, as demais secretarias que fazem parte também dessa história. Nós começamos a trabalhar há muito tempo atrás, juntamente com o Ézio, com o professor Zanetti e com muitos outros órgãos, com a Embrapa. Então, em nome do nosso prefeito Ivan Rodrigues, nós declaramos nesse momento encerrado esse primeiro seminário, já deixando no nosso coração saudade. Na quinta-feira que estivemos, na sexta-feira estivemos numa grande reunião em Curitiba, das 8 até as 13 horas, quando reunimos várias cooperativas da agricultura familiar, nos reunimos para a criação de uma cooperativa central, e lá tratávamos também de assuntos importantes relacionados ao pequeno agricultor, agricultura familiar. Hoje, pela parte da manhã, inauguramos no nosso município a primeira feira orgânica do nosso município, e lá estivemos até as 12, 13 horas, juntamente com os agricultores, com as cooperativas, fazendo com que o agricultor familiar, com que a agricultura orgânica também tenha o seu espaço. Estamos trabalhando com uma equipe fantástica dentro da nossa secretaria, ajudando a construir um mundo melhor, um mundo mais feliz e um mundo mais saudável. Em nome do nosso prefeito Ivan Rodrigues, os meus agradecimentos à Embrapa Florestas, ao Grupo de Trabalho, à Universidade Federal do Paraná, aos nossos patrocinadores e, sobretudo, a vocês, que deixaram seus lares, que deixaram suas terras e aqui estiveram trabalhando conosco nesse tema tão importante que é o dinossauro, ou quem sabe a esperança, ou quem sabe o pinheiro, ou quem sabe aquilo que muita gente destruiu, ficando rica, e deixou para nós apenas o ônus e a marca de menos de 1% da espécie de pé em nosso estado e quem sabe em todos os estados da região sul. Mas com certeza iremos reconstruir juntos essa história. Muito obrigado e um feliz retorno a todos para suas casas e que Deus sempre nos proteja, dando força, clareza e discernimento para que consigamos trabalhar rumo a um objetivo único que é a sustentabilidade da araucária. Muito obrigado.